acho que eu vou pegar você no missionária. Eu tava lendo, segunda-feira passada eu tinha falado que eu ia pregar, Deus. Mas eu tinha inventado, lembra que a mãe tinha falado? Aí eu falei, então, acreditei que eu ia pregar, eu fui, procurei um monte de palavras, falei, mas isso aqui as meninas já falou, aquilo lá as meninas já falou. Mãe, eu tô ferrada, mãe. E eu não tenho aquele dom assim pra pregar. Aí a mãe falou, deixa Deus te usar. Então os irmãos me perdoem se eu errar alguma coisa. Vamos ir lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Amém? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor derá livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora, Oxalá, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata e 10.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti uma carta que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaurareis da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar ao homem da sua lepra? Pelo que deveis notar, e peço-vos e verdes que busca ocasião contra mim. Bom, irmãos, aqui fala sobre Naamã, né? Naamã, ele era um homem, né, que ele comandava um exército de uma tropa, né? E que ele morava na Síria, mas só que ele tinha uma doença, que era a lepra. E naquele tempo lá, Naamã era muito orgulhoso e muito soberbo. E ele tinha essa doença que prejudicava ele. Certo dia, uma menina que ficava a serviço da esposa de Naamã chegou e falou, olha, eu tenho um Deus que não com essas palavras, né? Essas palavras que eu tô falando. Eu tenho um Deus que pode curar Naamã de sua lepra. A esposa de Naamã não muito acreditou, mas foi e falou com ele. E Naamã foi, conversou com seu rei, e o rei dele falou para ele, bom, vou te dar uma carta para você apresentar para o rei de Israel, e umas mudas, e uns vestidos e uns ciclos de ouro e prata. Aí Naamã chegou até lá Israel. Chegando lá, estava o rei de Israel lá, aí ele apresentou, o rei de Israel se indignou, ficou bravo, falou que por acaso sou eu Deus para curar Naamã de sua lepra? Ele ficou bravo. Ouvindo isso, o profeta Eliseu, ouvindo isso, enviou uma carta para o rei de Israel e falou que era para Naamã e até ele, e ele ia saber e todos iam saber que há profeta em Israel. Aí Naamã foi até lá no profeta Eliseu. Chegando lá, Eliseu enviou uma pessoa para falar com Naamã. Falou para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã achou que seria fácil. Naamã, ele achou que chegando lá, ele já ia ser curado. Ele achou que ele não ia passar por nenhuma prova, achou que ia se humilhar, porque Naamã, ele se achava que eu sou poderoso, eu pra quê? Aí ele chegou lá, ele ouvindo aquilo, ele se indignou. Ele falou, eu tantos rios melhores para me banhar, vou banhar logo no Rio Jordão, o rio mais sujo, cheio de barro. Não posso eu me banhar nos outros rios lá, que eu não lembro não. Aí, mas o que ele não sabia era que para ele ser curado de sua lepra, ele teria que mergulhar.
Irmãos, eu trago isso para a nossa vida atual, que muitas das vezes a gente acha que a gente vai conseguir uma bênção de mão beijada. A gente acha que não vai passar por nenhuma prova antes. Às vezes, muitas das vezes, Deus coloca nós uma prova para nós se achegar mais perto dele, porque Ele sabe que se a gente estivesse sem aquela prova, nós não estaria se chegado perto dele, na vida espiritual, na vida carnal. A gente acha que quando a gente está na bênção, não, que eu e Deus é lado a lado. E muitas das vezes você humilhou o seu próximo, muitas vezes você é soberbo, você quer se achar assim, né? Mas às vezes Deus coloca nós numa prova, porque se nós não estássemos naquela prova, a gente não teria se humilhado perante Deus, teria sabido que só Ele era Deus. Eu falo isso por mim mesmo, porque nós, nossa família, nós estamos numa prova. Mas, gente, eu nunca fui tão crente como eu sou nessa prova que a gente está tendo. Sabe por quê? Porque na nossa outra casa que a gente tinha, nós tinha tudo, mas nós não era feliz. Nós não tinha Espírito Santo na nossa vida. Eu não queria nem saber de Deus. Quem aqui me conhece sabia. Minha sainha era curta. Não queria nem saber de Deus. Quando a gente mudou, a gente só na prova que a gente reconhece que só Deus é Deus na nossa vida. E quando a gente se mudou, a gente chorou, né? Mas a gente reconheceu Deus, a gente reconheceu que a gente tinha que se humilhar, a gente reconheceu que nós era pó, nós não era nada, era Ele que fazia as coisas na nossa vida. E muitas das vezes, aqui nesse versículo, fala que na mão ele chegou lá achando que a bênção ia ser na hora. O cara ia apanhar na mão, na cabeça dele e falar, você é curado, e ele ia ser curado. Ele não achou que ele ia passar pela prova. Muitas das vezes é assim na nossa vida. A gente ora, ai meu Deus, eu quero uma bênção, eu quero esse vestido aqui, eu quero ele hoje. Que o Senhor vai me dar, que o Senhor é Deus de providência. E muitas das vezes não é assim. A gente tem que esperar, saber esperar e confiar. É verdade, Jesus. E desse dia pra cá, eu fiquei meio indignada. Meu Deus, né? Eu oro essas coisas e Deus não fala comigo, não fala nada. E eu quero a minha bênção, meu Deus, eu não estou fazendo nada de errado. Mas o que a gente não sabe é que a gente tem que saber esperar e confiar que o resto o nosso Senhor faz. Aleluia. Vou contar um testemunho aqui que aconteceu comigo. Quando a gente estava na nossa outra casa. Eu cheguei em casa, da escola eu cheguei triste. Eu falei, mãe, eu acho que ser crente não é pra mim não. Porque tudo que... Eu sou uma pessoa assim, sou nervosa, né? Quando eu sou uma pessoa, eu falo por mim que quando eu oro pra Deus, eu quero isso, eu quero agora. Porque se Ele não quiser me dar, não me dá mais. E Deus usou uma pessoa e falou comigo que tudo é no tempo dele. Porque se Ele me desse aquilo, eu não seria grata a Ele, né? E eu no tempo queria um celular, meu celular tinha estragado. E Deus usou meu irmão e falou desse jeito. Eu não vou te dar, porque eu sei as consequências que isso irá te trazer. Eu não vou te dar. Mas, ixi, eu tava querendo muito. Aí ele falou isso, eu parei em casa. Aí minha mãe chegou e falou, Sueli, pensa bem. Você com esse celular, você se conhece, Sueli. Você sabia que você não ia adorar a Deus e você não ia dar mais atenção a Ele. Eu me indignei, eu falei, não, que eu tinha que ter meu celular, que, vixe. Aí eu ganhei o celular, mas houve as consequências. Eu ganhei, eu comecei antes eu estava lendo a Bíblia, eu comecei a dar mais atenção a Ele, tudo, ia dormir com o celular grudado, ia comer com o celular. E aconteceu umas coisas comigo que eu não gostei. Isso foi tudo a consequência. Então, às vezes, tanto a gente pedir, Deus dá. Mas vem a consequência, né? E eu conversei com a minha mãe, mãe, está acontecendo isso. E ela falou, isso é a consequência do seu erro. Porque você pediu e Ele te deu. E nessa noite eu deixo essa palavra a vocês, que a gente devemos não ser orgulhosos, devemos se humilhar perante Deus, saber que nós não é nada, é Ele que é na nossa vida, é Ele que manda e desmanda, saber que a gente tem que esperar e confiar no Senhor. Amém. 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 Vamos orar? Fala mais.